povo! Boa noite! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live da Maratona Farmacêutico Logístico. Essa live foi me pedida posteriormente por alguns dos seguidores para a gente poder falar sobre checklist e aplicação desse checklist na auditoria interna dentro dos estabelecimentos de distribuição e transporte. Vamos convidando todo mundo aí, convida os amigos, manda esse aviãozinho que tá aí do seu lado direito para todo mundo. Enche essa live de coraçãozinho. Micaela, Tati, bem-vindas. Micaela foi uma das que me pediu aí essa live falando de auditoria interna, então cumprindo aí com minha missão, a gente vai falar essa live, então vão convidando todo mundo aí a entrar, manda o coraçãozinho, manda o aviãozinho para os amigos e convide, tá bom? Gente, olha só, eu vou pedir, antes da gente começar a live, eu vou pedir, olha, fiquem até o final, tá? Da live, que vai ter uma surpresa no final. Então, eu quero que vocês fiquem até o final, tudo, cumpram aí até o finalzinho da live, que eu vou fazer uma surpresa para vocês, tá bom? Outra coisa, eu prometo aqui que eu vou tentar falar tudo nos nossos mesmos 30 a 40 minutos. Então, bora lá, caneta e papel na mão, todo mundo que for anotando, me marca nos stories que a gente vai republicar lá, porque eu quero ver todo mundo estudando, que isso aqui não é uma live simplesmente, faz parte da maratona, então é aula, ok? Então vamos lá. Aplicação do checklist dentro da área da logística, distribuição e transporte. Marina, eu preciso fazer auditoria interna dentro da minha empresa, né? Então, qual checklist que eu aplico? Como que eu faço? E aí? Como que a gente vai fazer essa aplicação desse checklist? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o quê? Eu tenho quais as legislações que envolvem o meu estabelecimento, ok? Então, se for medicamento, RDC 430 de 2020. Quem sabe que dia que ela entrou em vigor? Quem sabe, gente? Olha só. Hoje, 16 de março, entra em vigor a RDC 430, então ela já tá valendo. Já podemos colocar ela, toda a aplicação dela no nosso checklist. Muito feliz dessa nova legislação. Acho que é um ganho para o nosso país em relação quando se trata de armazenamento, distribuição e transporte de medicamento e do cuidado com o produto, que é a nossa missão aqui. Então, se for medicamento, é 430, muito bem, ó, a Micaela já respondeu ali, ó. Então, é 430 de 2020. Se for produtos para saúde, qual que é? RDC 16 de 2013, muito bem. E se for cosméticos, RDC 48 de 2013, perfeito? Então, a gente vai focar nessas três legislações e a maioria dos estabelecimentos armazena, distribui e transporta esses produtos. Então, eu vou falar de forma geral que englobem as três legislações. Todos os pontos importantes que estão dentro da legislação precisam também estar dentro do procedimento operacional. E tudo que está dentro do procedimento operacional precisa ser cumprido. Não é isso que a gente vem falando aí nas últimas 5 lives? Então, isso que é fundamental. Então, tudo que está na legislação, a gente precisa colocar dentro do procedimento operacional. E tudo que está no procedimento operacional, a gente precisa fazer cumprir dentro do estabelecimento que nos envolve, ok? Então, vamos montar aí o nosso checklist, que é o objetivo dessa nossa aula de hoje. Então, qual que é o principal ponto? Então, a gente tem que pensar que os pontos da legislação é o que envolve. Lá na primeira live, o que eu falei com vocês?
que o foco da Anvisa é a gestão da qualidade, não é isso? Então, é o primeiro ponto da legislação e do nosso checklist, é isso aí. Então, vamos anotar lá? Requisitos, disposição geral, que é o primeiro item da legislação, independente de qual seja, RDC 16 ou 430. Existe, e aí qual que é a questão que a gente vai perguntar? Existe um sistema da qualidade? Existe um departamento da qualidade? Existe um manual da qualidade dentro desse estabelecimento? O estabelecimento, ele envolve o sistema de gestão da qualidade? Tem controle de processos e procedimentos? Sim. Qual que é a situação desse estabelecimento? Ok. E qual é se tem alguma observação? Gente, eu não consigo colocar aqui, né, compartilhar, eu acho. Mas eu vou colocar aqui para vocês verem e poderem anotar aí como que vocês fazem. Olha, eu vou tentar mostrar aqui para vocês, tá bom? Esse aqui é meu registro da qualidade do roteiro de inspeção de checklist da RDC 16, ó. Esse é o meu da RDC 16, tá vendo? Então, olha só, primeira coisa que vocês vão colocar, olha, o requisito da norma, ok? A descrição desse requisito, então a gente vai lá para o item, ó, o item 2.1 da legislação é qual? Disposições gerais, ok? E aí, qual que é a questão que eu vou avaliar na disposição geral? Existe um manual da qualidade na empresa? Sim ou não, tá? E esse manual, a situação dele, tá ok? Ele tá dentro das normas, tudo que estabelece, tudo que envolve essa legislação? Sim, se sim, você coloca sim ou não aqui. E aqui, ó, você vai fazer todas as suas anotações referentes a esse requisito, olha. Possui um manual da qualidade? Sim, porém, ele não contempla todos os itens da legislação, por exemplo, né? Porém, ele não contempla todo o processo de operação, ok? Então, ó, essa é o segundo item aqui, que é o requisito da qualidade, tá vendo? Vem aqui a política da qualidade. E aí, a gente vem falando tudo que envolve a política da qualidade daquela empresa. Então, o segundo item que a gente tem que avaliar é o quê? Se existe uma política da qualidade. Deu para pegar aí, gente? Faz um joinha aí para mim se deu para pegar o requisito, descrição, a questão, a situação e a anotação, que é aquele formulário de cima. E o restante você vai pegar segundo a legislação que envolve a sua empresa, tá? Então, o primeiro requisito que a gente está falando aqui foi a questão do manual da qualidade, se ele existe, e o segundo requisito é política da qualidade. A empresa, ela tem uma política estabelecida, né? Como que envolve a política dessa empresa? Ela está englobando todo o setor da qualidade? Está englobando os responsáveis diretos, diretores, gestores da empresa? A empresa, ela está demonstrando que tem uma responsabilidade com a qualidade? Isso tudo tem que estar falando na política e falando no manual. Então, isso é fundamental, ok? Muito bem, Micaela tá anotando tudo. Aí, ó, importante. Ó, então, olha só. E o terceiro item, então, olha só. Então, o primeiro item, a descrição, descrição geral, requisitos do manual da qualidade. Segundo, política da qualidade, né? E aí, a gente, no terceiro item que a gente vai colocar é organização. Então, a gente vai pensar aí no organograma da empresa. Como que está sendo montado o organograma da empresa? Marina, mas por que isso é importante para a qualidade? Porque é no organograma da empresa que a gente vê quem são as autoridades, né? Quem é que manda naquele setor, quem é que
obedece àquele setor. Então, a gente faz organograma de cargos, descrição, além de descrição de todos os cargos dentro do organograma, a gente faz a descrição dele completa, ok? Quarto item desse nosso checklist é responsabilidades e autoridades. Para que a gente precisa avaliar nas responsabilidades e autoridades? A gente precisa avaliar todos os responsáveis legais por determinadas ações. Então, olha só, uma responsabilidade que é muito avaliada, quem tem autorização para elaborar, analisar e aprovar os procedimentos operacionais? Quem tem autorização para elaborar, analisar ou aprovar manual, documento, liberar recurso para que o sistema de gestão da qualidade ele ande perfeitamente, tá? Então, esse é um item essencial que a gente precisa avaliar as responsabilidades e autoridades. Gente, dentro das responsabilidades e autoridades, a gente nunca coloca nome, a gente sempre coloca cargo também, porque nome muda, né? Hoje é a Marina que faz parte da diretoria, amanhã é o fulano, então isso muda. Então, é o cargo que é responsável, isso é importante a gente olhar, tá? Outro item, próximo item que a gente tem que avaliar, recurso pessoal para verificação, ou seja, quem são as pessoas devidamente habilitadas, né, pela empresa para executar todas as atividades. Teve treinamento, passou por treinamento, tem certificação, então cada item desse pessoal tem que ser avaliado. A questão do treinamento em relação tanto ao armazenamento, distribuição, transporte, tanto ao operacional quanto a parte administrativa e o setor da qualidade precisam passar o treinamento. Qual o principal treinamento, né? Eu costumo dar o nome de BPMAT, que é Boas Práticas de Manuseio, Armazenamento e Transporte. Eu costumo não, né, gente? É o nome mais comum, mais usual aí na maioria das empresas. Então, esse treinamento de BPMAT, que é o treinamento de Boas Práticas de Armazenamento, de Manuseio, Armazenamento e Transporte, é o fundamental, é aquele que a gente tem que avaliar item por item se todos os colaboradores da empresa passaram por ele, tá? Outro item importante, além da responsabilidade gerencial, a gente precisa ter um representante da gerência, ou seja, dentro da legislação é falado, né, em tons claros, nessas letras mesmo, né, que a empresa ela precisa a alta gerência precisa ter um responsável legalmente em ata, descrita em ata, né, denominado em ata, que ele será o gestor da qualidade. Pode ser o próprio farmacêutico? Pode. Não tem problema nenhum, dependendo do tamanho da empresa. Se for empresas maiores, necessita que seja outro gestor. Pode ser o gerente de operações? Pode. O diretor de operações? Pode. Desde que ele preze pela qualidade. Então, precisa ter alguém que preze pela qualidade dos serviços que estão sendo prestados, tá bom? E aí, vários itens são elaborados, tem que ter a qualificação deste representante da gerência. Outro item importante, foi até a pergunta de um dos seguidores essa semana, é como que eu realizo as revisões gerenciais, tá? Então, o que é uma revisão gerencial? Revisão gerencial é quando você coloca todo o processo da qualidade, todo o operacional, e ele tem que ser avaliado pelos gestores e pela gestão da qualidade, pelo gestor da qualidade, pelos alta gerência, farmacêuticos e toda a equipe que envolve a qualidade por um período. Então, é periodicidade. Então, é um período. Então, você tem que determinar esse período que você vai fazer essas revisões gerenciais. Então, quando que está acontecendo essas revisões gerenciais? A cada 3 meses, a cada 6 meses, uma vez por ano? Então, se essas revisões gerenciais elas estão nessa sequência, então é um item que a gente precisa ser avaliado. Estão sendo executadas ações de melhorias? Então, nessa revisão gerencial, a gente apresenta, né,
os índices, que a gente chama aí de KPIs, né, dentro da qualidade. Então, a gente apresenta os índices e vê se está tendo uma melhora contínua desses processos. Como que está acontecendo a questão aí de não conformidades, né? Tá melhorando, não tá? Tá apresentando, não tá? Então, assim, todo o processo de revisão gerencial, ele tem que ser avaliado. Então, é importantíssimo a gente avaliar esse processo de revisão gerencial e item por item. Gente, todos esses itens que eu tô descrevendo aqui agora precisa ter procedimento operacional padrão descrito para ele, tá? Então, é essencial com que a gente faça essa reflexão em relação aos processos que serão descritos pela gestão da qualidade, mas principalmente nesse checklist que a gente está elaborando aqui, tá? Para ser avaliado, analisado dentro dessa revisão gerencial, que é esse item aqui do formulário de auditoria interna, tá bom? O próximo item que a gente vai olhar dentro da legislação, pessoal, treinamentos e consultores, né? Ele também está dentro, tem um capítulo exclusivo para ele dentro dessas legislações. Então, ele fala todo o pessoal envolvido, né? Então, principalmente os gestores que vão realizar as auditorias internas, eles precisam ter um treinamento de auditoria interna. Hoje também eu estava até discutindo isso com uma aluna, né? Que ela estava me perguntando qual é a questão aí que quais as habilidades que o auditor precisa ter para poder executar as atividades de auditoria interna, né? Ele tem que ser um profissional capacitado, habilitado para realizar as execuções. Então, você tem que buscar evidência disso? Tem que buscar esses treinamentos? Tem. Isso é fundamental, tá bom? Todo o treinamento que eu já havia falado do BPMAT é essencial, né? Que é de boas práticas. Então, tudo que envolve as boas práticas, o colaborador ele tem que ser treinado. Então, a gente tem que buscar evidências disso. Então, tem um capítulo da legislação que fala só sobre isso e a gente tem que buscar evidências disso. Ou seja, todos os colaboradores têm que ser treinados em relação às boas práticas e à qualidade da empresa. Você pode contratar serviço terceiro? Pode, tá? Então, no checklist... Opa, travei aqui. Olha só, lá no checklist... Caiu aqui, gente? Acho que não, né? Voltei. Vai me falando aí se eu voltei. Acho que eu voltei aqui. Já coloquei no 3G aqui, gente. A internet tá muito estabilizada esses dias aqui. Mas, ó, vamos lá. Eu acho que eu tô aqui no ar ainda. Então, vamos lá. A questão aí dos consultores, né? Que eles precisam ser terceiros, ok? Então, eles têm que ser terceiros. Eles podem ser terceiros, não tem problema nenhum. Mas e também a empresa precisa ser uma empresa qualificada para executar as atividades. E os consultores que vão executar as atividades também precisam ter comprovação de habilidades em relação àquele serviço que vai ser prestado, tá? Então, a gente precisa saber se todos os consultores estão habilitados nessa ordem. Outro item importante que a gente precisa avaliar, né? Sem ser os consultores, são os prestadores de serviço. E aí a gente entra no item controle de compras, tá? O controle de compras, ele é totalmente envolvido no sistema de gestão da qualidade também. Mas por quê? Né? Porque a gente precisa qualificar, e aí eu falei na nossa última live, inclusive a Nath Queiroga falou muito isso, né, a respeito desses requisitos que envolvem a qualificação de fornecedor. Então, a gente precisa avaliar
qualificação dos fornecedores, quem está nos entregando os produtos, e aí a gente precisa buscar a qualificação desses fornecedores. A gente precisa avaliar a qualificação dos prestadores de serviço, que são aqueles terceiros que vão executar as nossas atividades, né? Então, quem vai fazer a limpeza da caixa d'água? Quem vai fazer dedetização? São empresas devidamente qualificadas, né? Elas têm o certificado, têm a CR em dia, têm o alvará sanitário em dia, tem a licença toda certinha, então você tem que fazer esse processo de qualificação. Então, o nosso item de compra, o que vai ser avaliado, né? É a qualificação do nosso fornecedor, prestador de serviço e cliente também. Então, o nosso processo logístico terá que ser todo avaliado aí em relação à documentação de fornecedores e clientes. E prestadores de serviço, né? Que são diferentes. Os prestadores de serviço, principalmente em distribuidoras, um dos prestadores de serviço e o mais importante deles é o transporte, que tem que estar qualificado igualmente à distribuidora. Mas por que, Marina, que tem que ser qualificado igualmente à distribuidora? Porque existe uma corresponsabilidade e ela é clara e expressiva dentro da legislação. São corresponsáveis, então eles precisam atuar da mesma forma. Então, todo transportador ele precisa ser qualificado, ok? Em relação à distribuição. Então, esse item, ele tem que ser muito bem descrito. E aí, ó, são vários itens, eu vou colocar aqui para vocês verem também. Para vocês, quem quiser dar print aí na tela, pode, tá? Ó, existe procedimento de aquisição, existe procedimento de avaliação de fornecedores e prestadores de serviço, quais os critérios que foram estabelecidos, porque esse controle de compras é fundamental, tá bom? Existe documentação, registro, tá? Ó, vai dando print aí, depois vocês copiam, porque esse é um dos itens mais importantes do checklist e ele precisa ser completo, tá? Acho que deu para tirarem aí, né? Outra questão, então, tem que ter essa avaliação completa, ok? Dentro desse controle de compras, tá? Tem que ter a questão aí de controle dos procedimentos operacionais, aprovação, análise, emissão, então, e tem que ter controle desses procedimentos também, ou seja, saber se é a primeira versão, segunda versão, terceira versão, não pode estar misturado. Então, no setor 1, no setor de recebimento, por exemplo, eu tô com o procedimento operacional revisão 03. Lá no armazenamento, o procedimento que está lá é o 02. E aí, qual que está fazendo da maneira correta? Então, ter esse controle é essencial. Então, é um item que a gente tem que avaliar sempre essa questão de documentos. Então, tem também um capítulo inteiro falando só da distribuição de documentos e a gente pode pegar item por item dessa legislação e falar dessa distribuição, controle de documentos. A alteração de documento também é importante, quem alterou, quando alterou e para quando alterou, tá? Tudo isso precisa ter registro, tá? Então, eu não posso simplesmente passar uma versão, a versão 01, passar para a versão 02, por exemplo, sem saber quem alterou e o que alterou. Então, tem que ter o controle de alterações dentro do procedimento e num controle também externo, tá? Você pode fazer esses documentos. Precisa ter um arquivo de documentos e registros, pode ser físico e pode ser digital. Lembrando que se for digital, ele tem que ser validado, tá? Para que não tenha alteração. Prometi aqui também que é outro assunto que a gente vai falar no outro momento aí, só a validação, já me pediram também a qualificação, e aí a gente vai falar sobre esses itens também exclusivo aí num outro momento, tá? A gente precisa avaliar, e isso aí eu não coloco só num relatório de auditoria interna mensal, anual, né? Eu sempre coloco ele em mais dias, dependendo do tamanho do estabelecimento, eu faço auditoria 2 vezes ao dia. Então, tem aí a questão das instalações, limpeza e sanitização.
que para mim é fundamental e é o principal item para garantir a qualidade com que os medicamentos estão sendo armazenados, distribuídos e transportados. Então, é esse controle ambiental e o controle das instalações físicas também é outro item que deve estar dentro do seu checklist de auditoria interna, tá? É importantíssimo a gente ter essa questão aí da limpeza e sanitização. Então, vamos avaliar, as instalações físicas têm que estar de acordo, né, com o que prescreve a legislação, mas tem que estar de acordo também com a limpeza e sanitização do ambiente. Então, itens importantes para a gente avaliar dentro da limpeza e sanitização, inclusive os sanitários, né, se tem papel toalha, se tem sabonete líquido, se está sendo descartado agora álcool em gel, né, então é importante a gente ter esses itens, se está tendo a higienização correta das mãos. Tem procedimento para lavagem de mãos? Tem que ter. No armazenamento também precisa? Precisa. A gente, para manusear, mesmo que for caixa, né? Não entra em contato com o produto, mas mesmo a caixa tem que estar com as mãos limpas para não dar sujeira na caixa de fora e não contaminar o medicamento lá dentro também. Porque pode atrair bicho, né? Roedores, essas coisas todas. E é o que a gente não pode interferir nisso aí, tá bom? Não pode interferir na qualidade do medicamento, em hipótese alguma. Então, tem que ter, tá? Outro ponto importante da legislação é saúde e higiene dos colaboradores, do checklist que a gente tem que avaliar, e os hábitos pessoais. Então, a gente, olha, na área de armazenamento, anotem aí em letras garrafais, na área de armazenamento não pode haver alimento para ingerir, né? Pode ter armazenamento de alimentos, mas não pode ter lá, não pode comer nem fumar dentro da área de armazenamento. Isso tem que estar dentro do manual da qualidade, tem que estar nas normas da empresa, tá? Então, o colaborador, ele tem que entender isso, e isso tem que ser disseminado para todo, ou seja, não pode ter um copinho de cafezinho lá dentro da área de armazenamento, tá? Então, tem que ser um local limpo. E a higiene e a saúde dos colaboradores vem envolvida nisso aí. Então, a gente precisa com que todos estejam trabalhando de forma saudável, bem e saudável. Então, a gente precisa ter o controle, e isso tem que ficar no estabelecimento. Não adianta você chegar, tá lá no, né? Tá no contador o exame admissional periódico dos colaboradores. Isso não interfere. Você, como auditor interno, tem que analisar isso, tem que estar dentro da empresa e tem que ser analisado e perceber se todos os colaboradores estão fazendo o exame periódico anualmente e todos que estão entrando ou saindo estão fazendo admissional ou demissional, tá? É claro que empresas muito grandes têm um departamento só para isso, né? Que é o de segurança do trabalho. E aí, quando você tem um departamento de segurança do trabalho, você audita o setor de segurança do trabalho. E aí você vai pedir esses documentos para ele. Eles vão controlar esses processos, mas você vai solicitar na sua auditoria interna e verificar se está sendo feito, tá? A gente precisa ter o PGRS, né? PPRA, no caso dos colaboradores, PCMSO também, segurança e saúde habitacional do colaborador, né? E a gente precisa ter um controle de contaminação e remoção do lixo, ou seja, a gente precisa ter um PGRSS ativo, né? A gente precisa com que o PGRSS, que é o Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde, ele precisa ser controlado direitinho. Marina, mas na distribuidora, na transportadora tem resíduo? Tem, tá, gente? Tem. Na distribuidora tem principalmente avariados, por exemplo, né? Medicamento vencido, tudo isso é resíduo de saúde. E na transportadora também. Então, se ocorre uma avaria, por exemplo, com o medicamento, você... o que acontece muito de falar? Eu devolvo para o meu distribuidor, o transportador fala, né? Mas se quebrar um vidro, por exemplo, de xarope, né? Como que ele vai fazer? Ele precisa... E não é um vidro que cai, é a caixa inteira. Então, são vários.
E aí, como que você descarta esse pérfuro cortante? Né? Porque passou a ser vidro e o vidro passou a ser pérfuro cortante. Você vai jogar na lata de lixo comum? Não, tem que ter um plano para descartar essa remoção do lixo. Então, o PGR tem que existir o PGR e ele tem que ser bem aplicado diariamente, tá? A gente precisa das auditorias internas, e aí é a parte que vão te avaliar, ao invés de você avaliar, é que vão te avaliar. Então, precisa de auditorias internas, elas têm que ser regulares, por uma periodicidade, tá tendo relatório de auditoria interna, tá tendo investigação de causa raiz, como que está sendo realizadas essas auditorias internas. Marina, só eu que sou auditora interna dentro desse processo. Então, a sua auditoria interna vai ser avaliada pelo fiscal da vigilância sanitária quando ele chegar e solicitar, tá? Então, você ativa direitinho, quando o fiscal da vigilância sanitária, você faz com que ele avalie o seu procedimento, se for só você dentro da empresa, tá, gente? Eu conheço distribuidoras muito pequenininhas que tem aí só o farmacêutico como dono e responsável técnico daquele estabelecimento, então ele mesmo avalia todos os processos que ele mesmo executa. Então aí a vigilância sanitária entra em ação nesse momento e você solicita o relatório deles para poder arquivar e tem um serviço de gestão da qualidade perfeito também, como numa empresa gigante, tá? Todos os equipamentos de medição, eles precisam estar calibrados, tá? Então, a gente precisa ter inspeção, medição dos equipamentos e de teste. Então, todos os equipamentos, eles precisam passar por essa inspeção. Então, tem que ser calibrado anualmente, tá? Bebedouros precisam estar com o relatório de limpeza em dia. Ar-condicionado também precisa de ter um programa de manutenção, tá? Do ar-condicionado, quanto tempo ele está sendo limpo. Isso tudo tem que ser colocado no checklist para a gente poder avaliar se os itens estão sendo cumpridos de forma adequada conforme a legislação estabelece, tá bom? Aí a gente coloca lá exclusivo, né? E aí a gente vai para a operação e aí a gente avalia efetivamente o trabalho daquele colaborador. Então a gente pergunta o manuseio, como que está sendo o manuseio desse produto, né? Estão carregando caixas acima do permitido? Está tendo incompatibilidade de cargas? Está tendo sobrepeso, né? Caixas mais pesadas, uma em cima da outra? Como que está acontecendo? Esse limite está sendo ultrapassado? Isso tudo são perguntas que você pode fazer referente ao seu procedimento operacional. Então, pega cada item do seu procedimento operacional que é obrigatório e coloca dentro do checklist para ver se está sendo cumprido. E aí, nesse caso do operacional, já é mais uma observação. Você vai chegar lá e avaliar, né, como está sendo executado, se está sendo executado conforme o procedimento ou não, tá? E aí você vai fazer a mesma coisa, manuseio, vai fazer a mesma coisa para o armazenamento, vai fazer a mesma coisa na área de distribuição, conferência, separação, inspeção, né? E na área de expedição também, ok? Outro item que a gente vai avaliar, que a gente precisa avaliar, né? É o item de rastreabilidade, né? Que aí já está envolvendo também o medicamento. Então, tem que saber se o seu sistema é compatível com o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos. Ou seja, se ele está tendo esse controle. Aqui em Minas a gente costuma brincar, né? Onde que eu tô, para onde que eu vou, onde que eu tô, onde que eu vou e para onde que eu vou, né? Então, aonde eu estou, onde o medicamento está, e para onde que ele foi, onde que eu tô e para onde que eu vou. Então, a gente precisa saber, né? Tem que ter um mapa de distribuição desses medicamentos, para onde que ele foi e quando que ele foi contemplado, tá bom?
Outro item que a gente precisa avaliar dentro desse checklist é o que? É devolução e itens importantíssimos, tá? Recall. Marina, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Devolução é devolução, recall é recall. Devolução é quando chega lá o medicamento da farmácia e fala, não fui eu que pedi isso não, devolve. Ah, veio variado, não quero não, devolve. Isso é devolução. Agora, recall é quando a fábrica vira para você e fala assim, ô distribuidora, esse medicamento, ele tá com problema na qualidade dele. Ele tá com problema desvio, ele tá com desvio da qualidade. Eu preciso fazer o recolhimento dele no mercado. Me devolve tudo que você comprou na minha mão, porque a gente vai fazer análise, ele não pode estar no mercado mais. Então, a Anvisa retira esse medicamento do mercado, ou a própria fábrica, ela percebe que teve algum problema, e aí a gente faz o recolhimento desse produto. Então, um item principal na distribuição, se não tiver, né, uma vez por ano, pelo menos, um recall acontecer, você precisa fazer a simulação desse recall. Então, você precisa executar anualmente a simulação desse processo de recall. Mas para que essa simulação, Marina? Porque você tem que entregar para os órgãos fiscalizadores, digamos assim, né, os mapa de distribuição. Então, tem em até 48 horas. Então, você tem que fazer esse teste para, na hora que conseguir, você conseguir resolver tudo em 48 horas. Então, você precisa avaliar a devolução, recall desses produtos. Então, todos os itens que contemplam a devolução, o recall. Outro item importante que a gente precisa avaliar produtos não conformes, né? Então, todos os produtos avariados precisam ser analisados. Avariados com vencimento, que vão ser descartados, precisam também ser avaliados. Por que esses produtos estão não conformes? O que está acontecendo com essa avaria? Ou seja, investigação de causa raiz que a gente precisa avaliar aí. E se foram tomadas ações corretivas e ações preventivas em relação a esse sistema, tá bom? O último item que a gente vai avaliar, não menos importante, para mim é o mais importante deles, porque o primeiro foco da qualidade é o que a gente falou na última aula? Foco no cliente, não é mesmo? E o nosso último item aqui que tem que ser avaliado é reclamação. Tem gente que chama de SAC, que é Sistema de Atendimento ao Consumidor, não é mesmo? Então, a gente tem aí o SAC, né, que é o Sistema de Atendimento ao Cliente, ao Consumidor, e esse SAC, ele tem que ser avaliado, né, em relação ao que o cliente está reclamando. Ou seja, a gente precisa ter o foco no cliente para saber se ele está avaliando da melhor forma possível, né, o nosso trabalho, se o nosso serviço está chegando da melhor maneira possível, tá? Então, isso é importantíssimo e a gente precisa avaliar, ok? Então, a reclamação do cliente é o nosso último item desse checklist, e aí eu preciso saber tudo que envolve essa reclamação desse meu cliente aí. Ok? Gente, eu agora vou tentar aqui fazer... Só um minutinho aqui, peraí. Eu vou tentar aqui dar uma lida aqui nas perguntas, que eu já passei muito da minha hora e ó, deu 40 minutos. O povo só falou aqui, tem alguma pergunta aqui? Gente, me ajudem aí, quem tiver por aí. A Evanita tá perguntando se tem como ou se tem indicação de algum curso. Então, fica aí até o final da live e aguarde que eu vou ter uma surpresinha pra vocês, hein? Peraí que eu já falo a respeito disso aí. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Marina, fala mais sobre o bebedouro, por favor. Eu trabalho em uma distribuidora bem pequena. O filtro precisa ser certificado? Sim! O farmacêutico de sistema de gestão da qualidade. Eu preciso saber o nome, né, gente? Eu não sei. Mas olha só, o bebedouro, ele precisa sim, tá? Passar por
ser trocado o filtro dele, né? E o filtro ser limpo ou certificado a cada ano. Todo ano ele precisa passar por essa limpeza aí desse filtro e a empresa precisa ser certificada. Se for bebedouros grandes. Se for bebedouros menores, né? Esses que a gente tem como a distribuidora, você falou que é pequena, só comprove que você fez a troca do filtro anualmente. Eu acho que isso já é válido já para a empresa que você vai atender, ok? A Paty perguntou, Marina, qual RDC fala de simulação do item no pior caso de distribuição? O que eu entendo de pior caso? Não, na simulação, deixa eu ver se eu entendi, tá, Patrícia, sua pergunta. Olha só, na simulação que eu falei é de recall, é de recolhimento de produto, tá? Então, quando a gente tem que fazer esse recolhimento. Então, não é do pior caso, a gente tem que fazer a simulação se houver como se tivesse tendo uma não conformidade da indústria, como se a indústria virasse para você e falasse assim, Patrícia, esse produto está com desvio da qualidade, então eu preciso garantir com que ele fique, que você faça a simulação desse produto, entendeu? Da devolução. Então você vai pegar as distribuidoras, as farmácias que você entregou e vai fazer aí essa questão da simulação, sabe? Não quer dizer que é um pior caso, entendeu? É como você vai fazer a devolução o recolhimento desse medicamento e o mapa de distribuição dele, tá bom? Isso, é a simulação de recolhimento. Te respondi, Patrícia? Gente, olha só, deixa eu ver aqui. Teve duas perguntas. Somente medicamentos que ficam controlados, fica sob o poder do farmacêutico ou os antibióticos também? Então, no caso aqui da logística, né? É independente, os medicamentos controlados, o psicotrópico e os antibióticos também, tá, gente? Independente se é considerado medicamento controlado, tem que ficar sob o poder do farmacêutico, tá bom? Mas eu acho que eu vou responder a pergunta dela nos stories, que eu acho que essa é da live de ontem. Qual especialização preciso para ingressar nessa área? O mercado de trabalho, como está? Então, você precisa fazer existem várias especializações aí, né? Com logística, farmacêutica e tal. Eu fiz MBA em auditoria interna, em auditoria e gestão da qualidade em serviços de saúde. Então, eu sou habilitada para trabalhar em todos os serviços de saúde, inclusive hospitais. Inclusive, o foco da minha auditoria foi em hospital. Apesar do meu trabalho final, a apresentação foi envolvimento com a distribuição e com o transporte, né? Então, o meu lado do sistema de gestão da qualidade voltou para isso. Mas tem várias áreas e o mercado está bombando agora com a entrada da RDC 430, que entra em vigor hoje. Muito bem, entrou em vigor hoje. Como devemos atuar com a devolução de medicamentos de clientes? Posso avaliar ou reincorporar o meu estoque ou preciso descartar? Vai depender, Tati, você vai ter que avaliar. Por isso a gente precisa ter um procedimento exclusivo para devolução. Então você vai ter que avaliar aquele caso. Se for um medicamento refrigerado, né, não pode ser reiterado, a não ser que você consiga provar que ele voltou no tempo e o armazenamento dele estava adequado, porque ele tinha uma embalagem qualificada ali para poder levá-lo, tá? Se for medicamentos de 15 a 30, você consegue fazer a reiteração dele ao seu estoque, né? Comprovando que o processo foi todo feito de acordo com o sistema de gestão da qualidade da sua empresa. Então, se ele não está variado, se não tem, você vai ter que deixar ele em quarentena para passar por análise, né?
quanto tempo ele ficou dentro do caminhão, quanto tempo ele ficou dentro da farmácia, por que ele foi devolvido da farmácia. Então vai ter essa investigação de causa aí completa desse procedimento, tá bom? Gente, acho que não tem mais perguntas, né? Ficou alguma dúvida? Gente, se alguém ficou alguma dúvida aí, Fabrício, ficou alguma dúvida que eu não respondi? Então, eu vou responder a dúvida agora da Evanita, que a gente já passou muito do nosso horário aqui, ó. Quero indicação de curso fazer, qual melhor? Então, Evanita, olha, estamos aqui já com o curso aberto, as inscrições abertas para o nosso curso de Auditoria Interna e Gestão da Qualidade para os Farmacêuticos e Logística. Esse arquivo tem material, tem certificado, esse checklist a gente disponibiliza dentro desse curso, ok? A gente tem uma aula exclusiva, um módulo com prática farmacêutica, com prática de auditoria interna, tá? Como realizar essas auditorias internas e na execução. Então, a gente separa o grupo de estudos, né, entre os alunos e a gente executa exatamente uma auditoria interna depois da nossa teoria toda, tá bom? Esse já foi um módulo que eu incorporei na última turma e funcionou super bem. E essa agora é a 10ª turma, então vocês vão entrar com isso também. Mas eu tenho uma outra surpresa para vocês, prometi aqui no finalzinho da live que eu ia fazer uma surpresa. Então, olha só, as inscrições já estão abertas, o link do curso já está lá na nossa bio, tá? Então, é só entrar lá e fazer esse curso. Mas eu quero aqui, ó, os 20 primeiros inscritos, e quem já está inscrito já ganhou isso, tá? Eu vou dar uma mentoria individual de 1 hora comigo, resolvendo os problemas do seu processo. Então, eu vou montar o plano de ação com vocês, tá? Eu vou executar as atividades e realizar todas as auditorias. Gente, isso é uma consultoria que eu dou, que eu cobro, assim, muito alto o valor, tá? Para dar essa consultoria para a empresa. Então, olha só, é uma oportunidade que você tem até de falar com o seu chefe aí, olha, a Marina vai dar esse curso, você compra agora para você garantir suas vagas e amanhã você pede reembolso pro seu chefe aí, tá bom? Porque olha só, eu vou aplicar a gente vai fazer o plano de ação, vai montar todo o processo da sua empresa. Então, o que vocês precisarem é mentoria individual, tá? Exclusiva para os 20 primeiros alunos que comprarem o nosso curso, tá bom? Então, quem já comprou já tem garantido, tá bom? Essa mentoria individual. Então, quem pode ficar feliz, pode comemorar que a gente vai ter essa mentoria individual e vai envolver todo o processo da sua empresa referente a esse curso, tá bom? Então, ó, corre lá na bio, garanta sua vaga, tá? Que as nossas turmas são pequenas, eu não faço turmas muito grandes, pra gente poder ter esse grupo de discussão aí e envolver todo esse processo aí. Tem um material muito bacana, quem fez pode falar aí já, tá? Por mim, não precisa, eles mesmos falam, mas a gente tem um material muito legal e um certificado muito bacana, ok? Ó, muito obrigada por estarem aqui comigo, por fazerem a diferença, por quererem entrar no mercado da logística e espero vocês nas nossas próximas lives, espero encontrar vocês no nosso curso aí de auditoria interna, que vai ser o divisor de água na sua vida, tá bom? Gente, beijo, fiquem com Deus e até mais.